Shalom, meus amigos. Poucas horas nos separam do início de novo Shabat. E na minha mensagem de hoje, eu quero voltar por breves instantes ao passado, mais particularmente ao ano de 1981, naquilo que a inteligência israelense, o Mossad, intitulou de Operação Ofra, conhecida por alguns também como Operação Babilônia, e que consistiu essa ação na promoção de um ataque aéreo surpresa contra a República do Iraque. Efetivamente, esse ataque aconteceu. A Força Aérea de Israel bombardeou o Iraque em 7 de junho de 1981. E por que Israel foi obrigado a promover esse ato de guerra preventiva contra o Iraque, que era uma nação que estava formalmente em guerra contra Israel? A razão é conhecida. Apesar de todos os esforços diplomáticos de Israel, a França insistia em vender um reator nuclear que produzia nada menos que plutônio a Bagdá. E efetivamente, a obra de construção dessa usina nuclear avançou apenas a 17 quilômetros de Bagdá. Não havia a menor dúvida de que para a existência de Israel era fundamental eliminar essa ameaça. O Iraque estava formalmente em guerra contra Israel. Eles participaram da coalizão árabe que lutou contra nós em 1948, por ocasião da Guerra de Independência de Israel. Eles estiveram na Guerra de 6 Dias em 67 e também estiveram na Guerra do Yom Kippur em 1973. Portanto, o Iraque era o inimigo declarado. Saddam Hussein governava o Iraque já naquela ocasião. É preciso entender o contexto internacional. O Iraque, nessa ocasião, era um aliado norte-americano. Por quê? Porque ele era inimigo do Irã. Eles haviam promovido a guerra Irã-Iraque. E também a França mantinha relações diplomáticas com Bagdá. Por quê? Porque o mundo ainda não sabia, o mundo ainda não tinha conhecimento claro que Saddam Hussein era um genocida, um miserável genocida do seu povo e também um inimigo da paz mundial. O Iraque, evidentemente, na medida em que tivesse o poder de produzir, não energia nuclear, porque não é disso que se trata, mas de enriquecer urânio, plutônio, que servisse para armar um artefato nuclear contra Israel, a nossa existência estava em risco. Vejam que Israel, quando decidiu unilateralmente, sem o apoio norte-americano, francês ou de qualquer outra nação, bombardear o Iraque, prestou um serviço fundamental à humanidade. Porque em 2003, quando George Bush, na Guerra do Golfo, atacou o Iraque, isso só foi possível porque Saddam Hussein não tinha armas nucleares. Depois o seu filho, em 2011, vai realizar a Segunda Guerra do Golfo. Também só foi possível porque eles não tinham armas nucleares, coisa que os americanos não podem fazer com a Coreia do Norte, coisa que os americanos não podem fazer com nenhuma nação que tenha esse coringa nas mãos, que é a energia nuclear. Israel fez aquilo que era necessário para defender o seu povo, e vai ter que fazer agora também contra o Irã, se nada for feito, no sentido de impedir que o Irã avance no seu projeto de enriquecimento de urânio para a construção, não de energia nuclear, porque o Irã possui petróleo, e ele não necessita de energia nuclear. O que o Irã quer, de fato, é produzir uma arma nuclear. E a situação da inteligência israelense naquela ocasião era muito tensa. Por quê? Porque Israel não podia atacar cedo demais as obras de construção da usina, porque isso permitiria que o Iraque novamente a reconstruísse. Mas, por outro lado, Israel não podia demorar demais, porque isso poderia resultar num levante árabe, numa nova guerra contra uma coalizão árabe dentro da terra de Israel. Era uma situação difícil. Na medida em que não havia nenhuma dúvida da necessidade de atacar, a única pergunta a ser respondida era quando. E Israel, para poder responder o momento, para escolher o momento adequado para essa operação, Israel usou sua inteligência. Israel possuía um agente que a gente chama aqui de clone, que era amigo pessoal de Saddam Hussein. Portanto, ele tinha as conexões necessárias no Iraque, e ele efetivamente entrou com mais 10 agentes no território iraquiano. Esses agentes ficaram tomando café, bebendo cerveja, fumando narguilé, enquanto Plone se movimentava para obter as informações necessárias para orientar a inteligência israelense com uma única informação: o momento de atacar os reatores nucleares. E quando Plone estava pronto
para transmitir essa mensagem ao governo de Israel, ele reuniu os 10 agentes no aeroporto, entregou uma carta a cada um deles selada, e cada um deles assinou, e cada um deles viajou para um país diferente. E dessas 10 nações eles enviaram as suas respectivas cartas para o governo de Israel, e nela havia apenas uma mensagem: bombardeie já. Essa era a única informação que Israel precisava. Vejam que se qualquer dos agentes tivesse enviado uma mensagem que fosse contrastante com as outras, Israel já saberia que tinha ocorrido a substituição de um dos seus agentes e a ordem era eliminá-lo. Não podia haver qualquer tipo de alteração. A mensagem tinha que ser idêntica às 10, porque essa era uma decisão que colocava em risco também o futuro de Israel, porque nós não sabíamos, naquela ocasião, qual seria a reação do mundo árabe e também da comunidade internacional da decisão unilateral de Israel de bombardear os reatores nucleares do Iraque. E você, evidentemente, vai me perguntar: Átila, você não é sionista, por que você está contando essa história? Nesse Shabat nós vamos ler Parashá Re'eh. Qual é o significado? Qual é a conexão que une esse evento marcante da história de Israel com o estudo da Torá? Por que você não me conta, né? Por que você nos conta essa história? Veja, meus amigos, a mensagem mudou de mão muitas vezes. De Plone para os agentes, dos agentes para outros agentes, até chegar ao governo de Israel. Ela viajou por muitos países, mas ela se manteve como mensagem original. Ela não se modificou. Qualquer modificação, como eu chamei antes, mesmo que fosse ligeiramente alterada, se destacaria das outras 9 restantes, porque os 10 enviaram a mesma mensagem. E na medida em que o governo de Israel percebesse isso, saberia que se tratava, né, de uma falsificação. Só Plone, que era o agente infiltrado do Mossad no Iraque, tinha o controle completo da situação e podia orientar o governo de Israel sobre o que fazer, em que momento fazer. Essa história, que é uma história verdadeira, ela também serve como uma analogia que nos ajuda a entender como se deu a transmissão da Torá oral pelo povo judeu ao longo de milhares de anos, de país em país, onde fomos exilados e expulsos, de pais a filhos e de filhos a pais. Nosso povo carregou a mensagem da Torá ao longo da história, de geração em geração, e não houve nenhuma modificação por milhares de anos. Nós, judeus, temos as mesmas tradições básicas. Não importa se você pertence a uma grande comunidade, como a dos judeus iemenitas ou marroquinos, se você faz parte das imensas comunidades askenazi ou sefaraditas, todos nós compartilhamos o mesmo legado, todos nós cumprimos o Shabat, comemos segundo as leis da Kashrut, todos nós celebramos por orientação e diretrizes estabelecida pelos nossos rabinos Hanukkah e Purim. Nada foi modificado. E a razão é evidente: a Torá é imemorial, a Torá é imortal, é imodificável. Por quê? Porque ela foi escrita pelo Criador dos mundos, e o tempo não significa nada para Hashem. Ele é o dono do tempo, do passado, do presente e do futuro. A sua mensagem não se modifica. Isso é bonito, né? A transmissão da Torá oral é bonita, de modo que eu posso rasgar a Torá. Se eu mantiver nas minhas mãos o Talmud babilônico, eu tenho toda a Torá. Eu tenho a Mishnah, eu tenho os comentários, eu posso reconstruir todo o texto da Torá apenas com o estudo do Talmud Bavli. Por quê? Porque nós carregamos essa tradição. E todo aquele que diz que é contra a Torá oral não sabe nada a respeito da Torá. Esse é o inimigo do povo judeu. Eu já eliminei muitas pessoas da nossa plataforma Pérolas da Sabedoria Judaica que afirmaram, encheram a boca para dizer que a Torá oral não tem significado nenhum. Toda a Torá é oral. Foi transmitida por Moshe Rabbeinu por 40 anos no deserto. Ele estava prestes a morrer e deu de presente a cada tribo de Israel uma cópia do Sefer Torá que ele mesmo escreveu milagrosamente num espaço de tempo muito curto. Mas a Torá escrita, na verdade, é apenas um fragmento de toda a Torá oral. E durante séculos e séculos, nosso povo continuou transmitindo a Torá oral. Apenas quando nós tivemos a ameaça de perder os mandamentos do Eterno, é que o nosso povo decidiu registrar toda a Torá no Talmud babilônico, no Talmud Yerushalayim. Mas
fundamentalmente através do Talmud babilônico. E você ainda continuou com dúvidas e me pergunta, Átila, ok, a história da Operação Ofra é uma bela analogia para a necessidade da transmissão da Torá Oral Escolher, a conexão da necessidade de preservação a todo custo da Torá com a Parashá Re'eh. A Parashá Re'eh tem muitos mandamentos. E num desses mandamentos, Moshe Rabbeinu ordena aos judeus, ao nosso povo, executar falsos profetas. Todo aquele que mande o nosso povo idolatrar ídolos deve ser morto imediatamente. Qualquer pessoa que tente modificar o texto da Torá é o inimigo do nosso povo. Se for um judeu, é kofer, se afastou, né? É morte espiritual. A Torá não pode ser modificada. E foi isso que Moshe procurou transmitir ao nosso povo quando disse, de maneira inequívoca, que a Torá não pode ser modificada por falsos profetas. Todo aquele que tenta de alguma forma modificá-la é um impostor e por isso deve ser morto. A Torá é toda ela, se nós quisermos estabelecer uma comparação com uma Constituição, é toda ela uma grande cláusula pétrea, ela é imodificável, não existe emendas para o texto da Torá e a interpretação dela é feita pelos nossos sábios, interpretação feita geração após geração registrada no Talmud babilônico. Todo o texto da Torá deve ser preservado a qualquer custo. Meus amigos, nós vivemos um momento muito especial. Israel anunciou a possibilidade de um tratado de paz com uma nação árabe, Emirados Árabes Unidos. Todos nós ficamos felizes com essa notícia, mas é preciso que se diga, e eu sou obrigado a colocar um pouco de água nesse chope. A Torá é imodificável, ela nos diz que nós não podemos ceder um único milímetro da terra de Israel. Netanyahu não tem autoridade para barganhar e para negociar qualquer acordo de paz em troca do território de Israel. E é uma traição, porque nós religiosos apoiamos Netanyahu com o compromisso de que a Judéia e a Samária seriam devolvidas ao nosso povo, que nós voltaríamos atrás naquele tratado, maldito tratado, acordos de Oslo, que trouxeram tanta dor e sofrimento ao nosso povo. O governo de Israel não tem o poder de usar as terras do nosso povo que foram dadas pelo mérito de Abraão Avino, dadas por Hashem ao nosso povo. Ele não pode usar esse recurso para conquistar a paz, porque quando o nosso povo não obedece os mandamentos do nosso Deus, que nos ordenou no dia de hoje, nós somos vítimas de maldições, meus amigos. Nós queremos a paz, mas a paz duradoura só vai ocorrer quando o nosso povo regressar à terra de Israel, quando o Mashiach se revelar. E para que isso aconteça e que seja breve em nossos dias, nós temos que fazer a coisa certa e reta aos olhos de Hashem. Isso significa que nós precisamos restabelecer na terra de Israel o reinado de Davi, o reinado de Hashem, meus amigos. Shabbat Shalom.